Então, vamos para mais uma aula de física no terceiro ano, aula de número 3. Então, que vamos falar sobre a introdução à eletricidade. Nós já introduzimos o assunto nas aulas anteriores, mas na aula de hoje, então, vamos nos aprofundar um pouco mais na história da eletricidade, certo? Eletricidade. A eletricidade é um ramo da física responsável pelo estudo dos fenômenos de carga elétrica, que divide-se em 3 partes. Então, ela é bastante ampla, então, por este motivo, costuma-se estudar, separadamente essas 3 divisões. Primeira divisão é a eletrostática. Eletro vem de eletricidade, estática de parado. Então, nada mais é do que o estudo dos fenômenos, dos efeitos produzidos pelas cargas elétricas em repouso, tá? Que não estão em movimento, ou seja, que não produzem uma corrente elétrica. Então, essa é a eletricidade estática. É aí onde que a gente vai arrumar a explicação porque que muitas vezes você encosta na maçaneta da porta e você leva um choque, né? Mesmo uma máquina, por exemplo, que possa ser utilizada, se ela não está ligada na eletricidade, mas ela te dá o choque, isso é comum. Por quê? Devido à eletricidade estática. Então, eletrodinâmica, aí sim, dinâmica vem de movimento, vai estudar as cargas elétricas em movimento, aí sim vai entrar a questão da corrente contínua, corrente alternada, voltagem, tensão elétrica, potencial elétrico, a potência dos aparelhos, o consumo de energia elétrica, tudo isso. E o eletromagnetismo, que são os efeitos produzidos pelas cargas elétricas no espaço ao redor deste caminho, tá? Porque a gente vai ver nesse setor ou nessa área, que um campo elétrico gera um campo magnético e que um campo magnético gera um campo elétrico. Então, um não pode existir sem o outro, sempre vai haver, então, isso. E vai explicar a parte, dos eletroímãs e tudo mais. Enfim, em eletricidade aprendemos que os corpos são dotados de átomos. Isso não foi na eletricidade que a gente aprendeu, isso já foi lá na física, na química do 9º ano, que toda a matéria é constituída de átomos e que possuem prótons, elétrons e nêutrons. São essas 3 partículas básicas, elementares, que nós estudamos no ensino médio. Mas é óbvio que foram descobertas outras partículas já, os lepsons, os quarks, e tudo mais, mas que a gente não vai a gente não vai se aprofundar neste tema, O básico é saber que os prótons são as partículas positivas, recordando isso lá do 9º ano, do 1º, da química, tá? E que os elétrons são as partículas negativas. Essa é a parte principal para entender também o estudo da eletricidade. Aqui então nós temos o nosso famoso átomo, um núcleo formado pelos prótons e nêutrons. Prótons, partículas positivas, nêutrons são as partículas sem carga elétrica, que estão tudo concentrado no núcleo do átomo, e, enfim, os elétrons que ficam circulando ao redor, do átomo, do núcleo. Está sempre em movimento. A gente costuma desenhar desta forma para melhor conseguir explicar para vocês, mas na verdade é uma nuvem de elétrons que está aqui. A gente costuma desenhar essas órbitas aqui para ficar um pouco mais claro a explicação, tá? No modelo atômico. Enfim, continua. Então, os primeiros indícios, quais foram os primeiros estudos realizados nessa área da eletricidade? É bastante antigo, gente, só que ela só teve um avanço 1.600 anos depois dos primeiros indícios, O que aconteceu lá? Então, a história da eletricidade teve início lá no século 6 a.C., na Grécia Antiga, pelo famoso filósofo Tales de Mileto. Vocês já devem ter ouvido falar nele na matemática. Quem não ouviu o Teorema de Tales lá na matemática, Então é esse mesmo, filósofo grego.
que após descobrir uma resina, né, petrificada, uma resina vegetal, chamada âmbar, que no grego electron, por isso surgiu o nome de eletricidade, né? Ele esfregou com a pele e lã de animais e pôde então observar que depois, ao atritar ou esfregar esse âmbar nessa pele, né, ela conseguia atrair pequenos objetos, como fragmentos de madeira e penas, tá? Que é o que a gente procurou representar nessa simulação, né? Vocês já puderam também observar aquele experimento simples que dá para ser feito. Vocês podem fazer no momento que estiverem olhando esse vídeo, né, de esfregar a caneta no cabelo, tá? E atritar, né, esfregar bastante no cabelo e aproximar nos papeizinhos, tá? Ou rasgar os pedacinhos, a folha de papel pequenininho ali e aproximar para ver o efeito que ocorre. Nas aulas seguintes também estaremos colocando alguns experimentos que são fáceis de vocês fazerem em casa, bem simples, com materiais que vocês têm, que também vai verificar isso, tá? Isso é a eletricidade estática. Bom, aí depois de no século 6 a.C., 600 anos antes de Cristo, foi os primeiros indícios. O que aconteceu depois? Só em 1730, ou seja, depois, né, que começou, que voltou o estudo da eletricidade, que houve realmente um avanço, né, em relação a isso, com um físico inglês chamado Stephen Gray, que identificou, além da eletrização por atrito, né, que foi o que Thales Mileto fez, também os corpos poderiam se eletrizar por contato. A gente, nas próximas aulas, vai estar explicando melhor os 3 modos de eletrização. Então, foi lá em 1730 que ele descobriu, né, o Stephen Gray, a eletrização por contato também, não apenas por atrito. Depois, em 1733, né, só 3 anos depois, Charles Dufay propôs a existência de 2 tipos de eletricidade, a vítrea e a resinosa, né, vítrea de vidro, resinosa de resina, né, que então surgiu a hipótese da existência de fluidos elétricos, que a eletricidade era gerada, né, pelo movimento de uma espécie de líquido que fluía de um corpo para o outro. Foi as primeiras explicações que eles tiveram, né? Que eles conseguiram, pelo menos, elaborar. Depois, em 1750, Benjamin Franklin, você já deve ter escutado, né, a história dele. Foi aquele, né, que descobriu que os raios eram de natureza elétrica, né, para alguns experimentos que ele fez, bastante perigoso, que não façam em casa, por favor, né, mas propôs a teoria no qual os fluidos seriam, na verdade, um único fluido, que não existia eletricidade vítrea e eletricidade resinosa, que era apenas um único fluido. Ou seja, a eletricidade era por ausência desse fluido ou pela presença dele. E aí, no século, então, 19, a ideia do átomo como elemento constituinte da matéria, aí foi aceita realmente, se começou, né, esse avanço, e a convicção de que a eletricidade, na verdade, é propriedade das partículas elementares que compõem o átomo, que são os elétrons e os prótons e nêutrons, que é sem carga elétrica, né? Então, só foi ali no século XIX, 1900, então, que se conseguiu explicar melhor o fenômeno da eletricidade e que ela é de origem, né, da propriedade, ou seja, uma característica da carga, né, dos prótons, uma característica do elétron, e que se chamou de positivo e negativo, né, mas que é uma característica deles. Certo, gente? Então, para a aula de hoje seria isso. A gente vai passar algumas atividades. Não irei encher vocês de conteúdo, porque física, né, é um período num dia, um período no outro. Então, vamos com calma, um pouco de cada vez, tá? Para a gente conseguir assimilar tudo. Boa semana para vocês, então até a próxima. Beijos.